a criança está com febre. Você baixou a febre. Ela volta a pular para lá e para cá. Isso é um sinal de que provavelmente ela não tem nada grave. Provavelmente. Mas mesmo que ela tivesse com 39 de temperatura, quando baixa a temperatura, ela está bem, ela fica voltando muito próximo do normal dela, Gustavo. Provavelmente ela tem uma infecção viral. E é importante saber isso porque as infecções virais você não tem muito o que fazer. Você vai ficar esperando mesmo, entendeu? Então, assim, a gente sempre fala, não saia correndo, baixa a temperatura. A criança voltou ao normal, a gente aguarda e observa para ver o que vai aparecer. Às vezes a criança só tem a febre. A pessoa, às vezes, baixa num pronto-socorro, a criança teve um pico de febre. Como é que o médico vai saber o que ela tem, gente? Mas nem que seja não tem bola de cristal. A mãe de Ná. Né? Sim. Você está entendendo? Então, baixa a febre e observa. Agora, se for uma situação em que você baixa a febre da criança e ela, mesmo sem febre, ela está largada, você vê Jururu. muito jururu. Tá? Quer dizer, a criança está lá, ela está muito desanimada, largada, mesmo com a febre mais baixa, mesmo que ela não tenha mais febre, isso é um mau sinal. Você vai conversar com o seu pediatra. Por quê? Porque ela pode ter uma infecção que não seja viral, seja bacteriana. Então, aí a coisa muda de figura e você pode precisar atuar. Certo? Eu acho que isso, para o leigo, é muito importante. Com certeza, Ivani. Tá? E mais uma coisa, confie na estatística. Então, a gente tem que dar um voto de... mas eu ouvi dizer que fulano teve uma febre. Mas eu vi na internet. Sim, gente, é um risco, a gente precisa triar, senão a gente corre para pronto-socorro e para atendimento médico toda vez que o filho tiver febre. Então, isso que a Ivani falou é extremamente... E assim, a porta de abertura de todo o protocolo é isso que a Ivani acabou de falar. Qual é o estado geral da criança? Baixou a febre, a criança está bem? O protocolo já abre um quadro favorável. E mais uma Baixou coisa. a febre e não está bem? A gente vai para um protocolo mais que talvez motive mais intervenção, né, E Ivani? mais uma coisa, nós tivemos um ano inteiro de pandemia e crianças ficaram doentes nesse período. E estava todo mundo com um baita de um medo de pisar no hospital, porque achava que ia pegar Covid só de ir para o hospital, e todo mundo falando não vá para o hospital, não vá. E as crianças sobreviveram, né? Ou seja, não precisa sair correndo. Calma. É verdade. Calma. Né? Bom, entre não sair correndo e sair correndo, a gente vai ter que muitas vezes tratar a febre. Então, vamos pensar em como tratar a febre de maneira segura. E por que a gente quer falar isso? Então, a gente já falou que os métodos físicos não têm que ser uma primeira opção, porque eles duram pouco, eles acabam tendo uma eficiência menor e principalmente pouco duradoura, trazendo mais porque sintoma. você vai pôr no banho, você vai ter aquela perda do calor. Mas você vai continuar produzindo calor. Então, a hora que sai do banho, volta tudo de novo. Se você não der um antitérmico, vai ser difícil, certo? Com certeza. Então, acho que o nosso ponto de apoio mesmo é discutir sobre os antitérmicos. A gente vai fazer só algumas ponderações que são importantes, tá? Então, não existe um valor mágico de quanto medicar. A gente falou várias vezes aqui, veja sintoma do seu filho. Seu filho está bem com um pouquinho de febre, talvez seja bom, mas começa a ficar sintomático, é claro que a gente vai associar. O que eu acho que é um ponto muito importante é a associação de antitérmicos, né, Ivani? Que é uma coisa que discute-se muito. Então, todos eles vão... Lembra que a gente falou dos pirógenos exógenos e dos pirógenos endógenos? Eles vão diminuir a ação desses pirógenos endógenos, tá? E todos eles têm a mesma ação. Então, eu vou acabar usando remédios que eu posso associar, porque eles não vão ter o mesmo efeito colateral, mas a ação deles vai ser na mesma via, ou próximo disso. Então, a associação é muito questionada nesse sentido. E o que eles viram em muitos estudos é o seguinte, que a associação leva um maior risco de intoxicação e muitas vezes a associação não é necessária. Mas então explica o que é a associação, Carolina. Eu acho que é muito importante o que a Ivani ressaltou. Então, se eu tenho uma criança que está com febre, eu medico, e uma hora depois a febre ainda não baixou, mas a criança está bem, o que a gente sugere é esperar um pouco mais. Tá? Então, que muitas vezes o que eles chamam de associação de fato é você já sugerir que esses pais intercalem medicação sem necessariamente a criança precisar. Tá? Então, a ideia é que eu escolha um antitérmico e que eu siga com esse antitérmico no intervalo de 6 em 6 horas, que normalmente é o que a gente tem de dipirona, paracetamol e alívio. Certo, Ivani? Porém, eu vou ser muito honesta com vocês. No início de um quadro infeccioso, tem febres que perduram e que trazem muito sintoma. Tudo bem de você, depois de 2 horas, essa febre volta a subir, você usar um outro antitérmico. Ivani, concorda comigo? Com certeza, eu vou ser sincera. É isso que eu tô dizendo. A Eu gente usa, sim. porque a criança está lá, tomou o remédio, está ali 1h30 depois, está lá com o maior febrão ainda, não baixou. Eu ajudo. Sim, eu com ajudo. certeza. E mais do que isso, Ivani. Mas, Carolina, pelo que eu entendi, assim, existem médicos, por exemplo, que já definem o seguinte, você vai fazer o seguinte, você vai dar a cada 2 horas, você dá um, depois de 2 horas dá o outro, depois de 2 horas, e vai alternando a cada 2 horas remédio. Aí não dá, né, gente?